Boa noite, professor. Aqui é Rai Gabriel e nós iremos falar a respeito do artigo Quando a mão enxerga, explorando dispositivos vestíveis como recurso de acessibilidade. E os integrantes do grupo são Éder Ferreira, Gabriel Nogueira, Rai Gabriel e Ricardo. Boa noite. Hoje viemos apresentar sobre um artigo que fala quando a mão enxerga, explorando dispositivos vestíveis como recurso de acessibilidade. O trabalho proporciona para pessoas com deficiência visual. O protótipo era uma pulseira, mas no desenvolver do projeto foi desenvolvida uma luva. Essa luva proporciona para pessoas que têm dificuldades de fazer o trabalho dia a dia, que têm a capacidade reduzida, né, pela questão da visão. Ele proporciona a pessoa fazer trabalhos domésticos ou tanto trabalhos mesmo da carga trabalhista. Proporciona uma qualidade de vida melhor para a pessoa, buscando mais eficiência e rapidez. A pessoa consegue fazer tantos trabalhos que teriam dificuldade, que essa Desafios da deficiência visual. A independência reduzida é um dos principais fatores que são estudados nesse artigo, né? E ele tem por objetivo dar mais um pouco de autonomia para as pessoas que têm deficiência visual ou baixa visão, visão reduzida no caso, né? E também, de certa forma, melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, né? Que têm essas necessidades especiais. E a ideia desse projeto que é tratado nesse artigo é dar autonomia para as pessoas que têm deficiência visual ou cegueira, para que de certa forma eles possam ter autonomia, né? Andar por locais públicos, até mesmo por apartamentos e até instituições públicas, né? Como eu disse, de certa forma sendo guiado por algum dispositivo, né? Um dispositivo eletrônico. E é o que nós iremos tratar nesse vídeo aqui, né? O Gabriel trouxe um pouco aí na introdução, mas agora nós iremos dar continuidade na explicação de como funcionam as ferramentas que são tratadas nesse artigo, né? Que tem por objetivo dar autonomias para os deficientes visuais. Olá, professor. Boa noite, tudo bem? Professor, quem fala aqui é o Ricardo. Eu vou falar um pouquinho, explanar em relação ao nosso artigo, né? Dizer como é que se deu o processo de escolha também do hardware que foi escolhido para fazer nosso protótipo, os nossos protótipos. É, Em relação aos protótipos, foram utilizados os kits Shadow, que eles são kits próprios para fazer aparelhos de IoT que são vestíveis, né? Esses protótipos eles já vêm com muitas coisas integradas, inclusive o display, o NFC que foi utilizado no nosso artigo. O nosso artigo, de início, né, foi pensado em fazer uma pulseira, a proposta da pulseira. Como é que funciona essa pulseira? Essa pulseira ela foi feita numa impressora 3D e uma das coisas que mais incomodaram mesmo os usuários, né, que testaram esse equipamento foi o desconforto. Essa pulseira ela trazia uma ideia que poderia cair. Aí o que acontecia? A proposta da pulseira, primeiramente, era fazer com que os indivíduos conseguissem ficar livres, realizar outras ações enquanto utilizassem ela. Só que pela pulseira ter sido de um material que não é tão flexível e que acabava também que as conexões ficavam expostas, ficava incômoda e eles perceberam que as pessoas que estavam testando precisavam ficar segurando ela em muitos momentos. Esse é um dos primeiros pontos em relação aos pontos negativos, né, dessa primeira proposta. É, Tem a questão também da pulseira ser de difícil ajuste. O que acontece? Como o material dela era um material fixo, inflexível,
não teria como ajustá-la a pessoa a diferentes tipos e tamanhos de braços, né? Aí foi vista também essa dificuldade, nesse caso aqui dos ajustes difíceis, é mais em questão de braços menores, porque ele não conseguia diminuir mesmo. Teve a questão do sensor também, do NFC, que por conta da posição mesmo do leitor, eles tinham dificuldade em fazer as leituras dos leitores para conseguir obter o local que eles estavam situados. Tem também o quarto ponto aqui, que é sobre as conexões expostas. O que eu disse também anteriormente, né, em relação aos desconfortos, tinha essa questão das conexões serem expostas. Os elos, alguns componentes também da pulseira eram expostos, o que trazia, além de um desconforto, trouxe também problemas durante os testes. Agora, falando um pouco sobre o protótipo final, que foi a segunda proposta, que foi a nossa luva, né? A luva de Gavi, que em contrapartida ao primeiro protótipo, que foi um protótipo que não foi aceito, que foi um protótipo que trouxe vários problemas e várias questões de usabilidade que não foram contempladas dentro desse modelo. Os nossos autores, eles decidiram, né, criar um novo modelo seguindo as mesmas questões de hardware e software, que conseguisse trazer, sanar, né, a melhoria das questões que foram vistas e foram refletidas em relação à primeira proposta. E dos primeiros pontos que foram também problematizados na primeira proposta foi o conforto. O conforto aprimorado. Nessa segunda proposta, a faixa ela foi desenvolvida para ser utilizada em tecido, em modelo de luva, o que trouxe aos usuários, né, um conforto ao utilizar o protótipo, por conta que dentro da luva, nesse caso de tecido, eles conseguiram expor melhor os componentes eletrônicos, não deixando eles expostos, né, como no primeiro modelo, e ele não ficava caindo também, como na primeira proposta. Já o segundo ponto aqui foi a ajustabilidade, o que na primeira versão não conseguiria fazer porque o modelo já era de um tamanho fixo, por ser feito na impressora 3D, né, e ser de plástico. No segundo modelo, por ser de tecido, a possibilidade de ajustar a diferentes tamanhos de braços, de pulsos, foi facilitada, trazendo ao usuário a possibilidade de ajustar a depender da sua necessidade. Teve também a questão da leitura NFC. O que aconteceu com o leitor de NFC? No primeiro protótipo, o leitor ele se localizava em cima da pulseira, como se fosse um relógio. E isso trazia um desconforto, trazia uma falta de naturalidade, né? Para os usuários testarem, porque eles teriam que virar o braço. E foi uma coisa que foi tida como desconfortável na primeira proposta. E nessa segunda proposta, eles trouxeram a questão do NFC na palma da mão. Foi feito um bolso do tamanho do sensor na palma da mão da luva, e nele foi posto o sensor, o que trouxe mais agilidade também para fazer as leituras e para os usuários conseguirem se localizar melhor. Outra questão também que teve melhoria nessa segunda proposta da luva foi a questão do estojo seguro. Tiveram o estojo separado para os componentes eletrônicos, garantindo maior segurança e facilidade de remoção. A luva ela é composta do estojo, nesse caso com os componentes eletrônicos, que eles ficam localizados na palma da mão, e com a parte de trás da luva também, que faz parte, né, a faixa, que ajuda a manter ele preso ao pulso. E esse tipo de estojo, esse tipo de organização que os autores encontraram,
trouxe inúmeros benefícios em relação à facilidade de remoção e também para garantir a segurança, porque os componentes eles ficavam escondidos, eles não ficavam à mostra como no outro. A princípio, né, como o Ricardo disse, foi desenvolvida uma ferramenta que era uma pulseira, né? Mas pelo fato dela ser um pouco desconfortável e também ter dificuldade de ler os NFCs, os desenvolvedores acabaram desenvolvendo a luva, né? Inclusive a etapa de testes da pulseira, acho que parou na primeira etapa, né? Apenas um usuário fez o teste. Mas como o pessoal percebeu que várias dificuldades e alguns erros na questão de leitura do NFC, o pessoal trabalhou na luva Gavi, né? Que ela é uma luva vestível, né? Que se adapta ao corpo do usuário, deixa os dedos da pessoa que tem deficiência visual livre, né? Que é para o pessoal poder ler código em braille, poder estar tocando nas coisas também, né? Ela se adapta à palma da mão e o dispositivo de leitura NFC fica instalado na palma da mão da pessoa, né? E ela também tem a questão do feedback, né? Áptico, né? E sonoro. A pessoa pode tocar nas coisas e sentir, né? Como eu disse anteriormente. E também o feedback sonoro, não são dois sons diferentes, né? O som de, de sucesso, né? Como a pessoa teve a confirmação que ela conseguiu encontrar o lugar que ela queria. E o som de negativa, né? Para informar que a pessoa não encontrou aquele local. E também tem a questão do aplicativo Android, né? Que o aplicativo Android ele serve para a interação do usuário com a luva, né? Pelo aplicativo, o usuário ele pode informar para onde ele quer ir e enviar, né, essa instrução para a luva. Aí, depois que essa instrução é enviada, basta ele seguir o caminho até chegar no ponto correto. Chegando lá, a luva dá o sinal sonoro de sucesso. Dando continuidade no que eu falei na parte anterior, o sistema móvel ele tem uma interface bem intuitiva para os cegos, né? Após a inicialização do sistema, ele utiliza os botões de volume mais para confirmar, iniciar o sistema ou confirmar alguma coisa, e o volume para baixo para cancelar, né? Ele também tem a parte de interação via toques, né? Que, por exemplo, se ele quiser acessar a sala número 42, como é tratado no artigo, ele basta dar 4 toques na tela e confirmar com o volume para cima e dar mais dois toques na tela para e depois para cima para confirmar que ele quer acessar a sala 42. Depois dessa configuração, desse envio desses dados que ele fez, o celular, o aplicativo, né, ele envia as instruções para a Lua, né? E por meio dela, ela vai guiar o usuário até a porta que ele deseja chegar, né? A sala que ele deseja chegar. Ele também tem um sistema de conversão, né? De, de texto em áudio, né? Que é para facilitar também a interação do usuário com o aplicativo, né? Da forma que o usuário vai interagindo com a tela, um sinal sonoro é emitido falando o que ele está fazendo, né? Se ele digitou o número 42, o aplicativo vai emitir um som informando o número que ele digitou. E a forma de comunicação entre o aplicativo e o dispositivo celular com a luva é o protocolo MQTT, né? Ele é um protocolo leve de comunicação projetado para dispositivos IoTs. E ele é como se fosse uma conversa organizada, né? Ele tem um servidor central chamado Brook, que recebe mensagem enviada por dispositivos e ele repassa essas mensagens para quem tiver o interesse, né? Assim, os dispositivos podem se comunicar entre si, né? De forma bem mais leve e mais eficiente. A avaliação da luva Gavi, né? E os resultados, que são promissores, baseado no que foi apurado
pelo pessoal depois da análise de todos os resultados obtidos no, no teste da ferramenta, né? Familiarização, né? O sujeito, ele se familiariza com a luva, né? E a luva também não atrapalha o usuário de se locomover e ter acesso à bengala, né? Para se mover durante o percurso, né? Entrada de dados, né? A princípio, o que mais deixava dúvida no pessoal é como iria acontecer essa questão da entrada de dados, né? Mas apesar de todas as dúvidas, né? O que apresentou menos problema foi a questão da interação, né? Da entrada de dados. Apesar do pessoal ter demorado um pouquinho, né? Para interagir com o aplicativo, mas isso se deu muito pelo fato de não ser um cego, né? Que fez os testes, né? Foi uma pessoa vendada, no caso, né? Mas um pessoal que tem deficiência visual e que já tem uma certa habilidade com o celular e com os aplicativos de acessibilidade, ela consegue interagir tranquilamente com a ferramenta, né? Procura pela sala, né? O sujeito procurava pela sala usando a luva e a bengala, lendo as etiquetas, né? Uma das dificuldades que o pessoal acabou encontrando foi a questão de ter a confusão com o som, né? Porque, por exemplo, o som de negativo, né, de que a pessoa não tinha encontrado o local que ela queria acessar, era um som curto, mas bem parecido com o som de sucesso, né, que a pessoa tinha chegado no local que ela queria. Apesar do som ser igual, apesar do som ser longo, né, o barulho era igual. Isso acabou confundindo um usuário, né, que ele teve que apesar dele ter acertado a porta que ele queria acessar de primeira, ele teve que ouvir o outro barulho para tirar dúvida, né? Porque o pessoal só informou para ele que o som de ok que ele tinha encontrado o lugar certo era um som mais longo, né? E o de negativo era um som curto. Então ele encontrou de primeira, o som foi longo, mas ele não sabia, né? Diferenciar um do outro, né? Mas apesar disso, é algo que pode ser corrigido, diferenciando os sons, né? Como eu disse, né? Os problemas encontrados são coisas que podem ser solucionadas com facilidade, né? E essa ferramenta também ela pode ser adaptada para várias outras formas de ferramentas e de aplicações, né? Ela pode servir para a base de ferramentas que servem para a pessoa se locomover em outros cenários. E os próximos passos de aperfeiçoamento da, desse dispositivo está o refino do feedback, né? Facilitar a compreensão dos sinais, né? Como eu disse anteriormente, às vezes ali o sinal sonoro ele, ele é meio dúbio, né? A gente acaba confundindo o som de, de confirmação com o som de negativa, né? E também a questão da expansão do cenário, né? Creio expandir os testes dessa ferramenta em outros cenários, né? Nesse caso, esse teste foi feito no prédio da Unicamp, né? Ela é um cenário mais de faculdade, né? E no caso seria tentar testar esse dispositivo em outros locais públicos, né? E também os testes nos usuários finais, né? Como eu disse anteriormente, a ferramenta ela foi testada nos próprios desenvolvedores, né? Ou em pessoas que faziam parte do cenário ali da Unicamp. Então, o próximo passo é fazer o teste da ferramenta em pessoas que têm deficiência visual.